Evangelho de João, capítulo 15, está lá no Novo Testamento, é o quarto evangelho. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos estar lendo do versículo de número 12 em diante. O texto diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Os irmãos que estão aqui presentes, pode se assentar. Você que está aí no seu lar, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta. Amados, o tema dessa noite é a amizade que fortalece. Nós estamos falando sobre o tema Fortalecei-vos, e aprove a Deus colocar no meu coração esse tema, a amizade que fortalece, e nós vamos falar um pouco com relação à amizade, à palavra amigo. E meditando nessa palavra, preparando essa mensagem, eu fiquei curioso. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no meu perfil lá do Facebook, para saber quantos amigos eu tenho. E ali está registrado que eu tenho 736 amigos. Eu fiquei surpreso. Eu creio que tem uns influencers aí que deve ter muito mais amigos do que está registrado lá. Mas 736 amigos, eu estava até brincando com a Daiane. Meu aniversário é dia 1º/6. Está chegando. Se cada amigo desse me desse R$100 de presente, olha, dá para fazer uma boa viagem aí, comprar um belo de um presente. Mas essa palavra amigo, no grego, ela vai dar uma ideia de amor. Aquele que se compromete com o outro, aquele que tem cumplicidade com o outro. Então, muitas das vezes, amados irmãos, a palavra amigo, no nosso contexto, e nos dias atuais de tanta tecnologia, ela se perde um pouco. Principalmente nos meios sociais, né? Facebook, o Instagram, as redes sociais que nós temos de relacionamento. A gente sabe que o status lá amigo não quer dizer que de fato aquela pessoa ela tem um relacionamento íntimo com você. Talvez em algum momento da sua vida você teve um contato com aquela pessoa, a adicionou, ou ela te adicionou. Há amizades que elas são uma conveniência para nós, né? Vidas que se cruzam, né? Então você teve lá um simples contato, conheceu alguém, um amigo de alguém, e por uma simpatia ali, se simpatizou com a pessoa, você acabou adicionando ela. Outros têm um relacionamento de interesses pessoais. Isso é muito comum no trabalho, né? Então você tem uma amizade com o seu colega de trabalho, porque há um interesse comum. Às vezes dentro da própria igreja também nós temos um interesse comum, então há níveis de relacionamento. Então você se relaciona por um interesse comum, às vezes uma partida de futebol, né? Ou alguma indicação, talvez de uma receita, alguma coisa desse tipo. Então, algum interesse pessoal acaba você fazendo com que você tenha amizade com uma determinada pessoa. Existem também os amigos históricos, né? Aqueles amigos da época da escola, né? Que você estudou. Eu me recordo de algumas crianças que eu estudei na época da pré-escola, outras pessoas já no ensino fundamental, no ensino médio. E eu lembro que na 8ª série, quando você faz a transição para o primeiro grau, né? Então há uma despedida, há um chororô, né? Aquela amizade de adolescente, né? Escreve na camisa do outro e você chora, porque talvez aquele seu amigo se mudou para uma outra escola, ou vai se mudar para uma outra cidade. Então são tipos de amizade que nós vamos carregando, e depois de uma certa época você se reencontra, amigos históricos.
Ou amigos de encruzilhadas também, né? Aquele amigo que você não tem um maior contato, mas de vez em quando você cruza com ele. Por exemplo, eu tenho amigos que mandam mensagem no Natal, é o amigo do Natal. Ele só fala comigo no Natal e eu também só falo com ele no Natal, né? Então, essas datas importantes, você manda mensagem lá, olha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, são amigos. Mas há, amados irmãos, também amigos de geração diferente. Eu lembro que na minha conversão, vindo à igreja, tive muitos amigos, muitos irmãos, mas um homem que eu me relacionei bastante com ele, uma amizade profunda, foi o presbítero João José, né? Era uma idade totalmente diferente, mas eu alegrava ele com o meu vigor da minha juventude, e ao mesmo tempo, ele contribuía para com a minha vida com as suas experiências espirituais. Então, existe amizades também de gerações diferentes. E há amizades também que são amizades mais íntimas, amizades que fortalecem, amizades que você acaba ali tendo uma reciprocidade, uma ajuda mútua, um respeito, uma confiança, um amor maior. Mas eu quero falar para você nessa noite que mesmo essas amizades mais profundas, elas acabam sendo imperfeitas. Porque nós somos pessoas, nós somos falhos. Então, às vezes, nós falhamos num momento com os nossos amigos, ou aquela pessoa que nós pensávamos que a gente poderia contar com ela naquele determinado momento, isso não acontece. Eu me recordo que o ano passado teve bastante golpe aí pelo WhatsApp, né? A pessoa ela hackeava o seu número e acabava mandando mensagem para os seus contatos, pedindo um dinheiro ali. E eu trabalho com o André, um amigo meu, o Joaquim o conhece, e hackearam o celular dele, né? E ele mandou uma mensagem para mim, logo de manhã cedo, pedindo que eu transferisse um dinheiro para ele. Mas ele estava falando de uma forma muito formal, né? Porque ele é despojado, ele fala, e aí, Osmar, beleza? Como que você está, brother, tal? Então, quando veio aquela frase lá, olá, Osmar, como você está? Tudo bem? Na hora que eu li aquela mensagem, eu falei, ué, esse aqui não é o André, né? E logo pedindo dinheiro, eu falei, é golpe. Mas se ele tivesse colocado, e aí, brother, tudo bem, dá para você me dar uma ajuda, tal, talvez me convenceria. O que eu quero dizer para você é que você conhece o seu amigo. Quando você tem uma intimidade, você sabe com quem você está lidando. O jeito de falar, o jeito de andar, o comportamento, né? Teve um colega dele, lá um amigo dele, que mandou o recurso. Eu falei, esse daí é um amigão, né? A gente brincou tudo. Mas o que eu quero dizer com isso, amados irmãos, é que a amizade, ela fortalece laços. A amizade, ela tem esse poder de fortalecimento, ela fortalece a sua vida. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, não só aqui Jesus falando, mas em toda a palavra, nós vamos verificar sim que a amizade é algo proveitoso. A amizade é algo espiritual, é algo que é abençoado por Deus. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, eu vou citar alguns exemplos de amizade. Lá em 2 Samuel, no capítulo 20, no versículo de número 42, lá é relatado um pacto que Jonatas faz com Davi. Nós já citamos em mensagens anteriores acerca de Davi. Davi, ele é consagrado, ele é ungido a rei, mas ainda existia um rei que estava no trono, o rei Saul. E Davi, ele tinha um relacionamento muito próximo com o filho de Saul, Jonatas. E ali ele desenvolveu uma grande amizade. E em determinado momento, Saul, ele queria a cabeça de Davi, ele queria matar Davi, ele queria destruir Davi por conta das promessas que Deus tinha para ele, por conta do seu reinado. E Jonatas, ele poderia pensar, olha, eu sou o filho do rei Saul, legalmente eu sou o seu sucessor, eu sou o seu herdeiro, assim que meu pai falecer, eu assumo o trono. Mas o relacionamento que Davi desenvolveu com Jonatas era tão profundo, era um laço tão impactante, algo muito íntimo, de relacionamento de irmão mesmo. Almas gêmeas, basicamente, o texto vai falar para nós. E essa amizade que Jonatas tinha com Davi, tinha muita cumplicidade.
ao ponto de Jonas livrar Davi da mão do seu pai Saul. Então, as amizades, amados irmãos, ela fortalece os laços, ela traz um pacto, ela forma alianças, ao ponto de que no reinado de Davi, depois da morte de Jonatas, Davi ainda mantém esse pacto para com o seu filho, a descendência de Jonatas. Davi, aquele pacto que ele fez com Jonatas, aquela aliança que ele fez, ele ainda a carrega. Ou seja, meus amados irmãos, a amizade, ela fortalece as nossas vidas. A amizade, ela é algo tremendo quando nós temos amigos verdadeiros. É interessante que quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus ele não tinha apenas os 12 apóstolos como discípulos. Jesus, ele tinha muito mais discípulos, mas em determinado momento do seu ministério, no início do seu ministério, entre tantos discípulos que Jesus formou, Jesus escolhe 12 discípulos. E quando nós observamos a narrativa dos evangelhos, quando nós observamos aquilo que os historiadores contam, o que os teólogos falam, a narrativa da palavra de Deus, nós vamos observar que de 12 amigos, Jesus ele tinha uma proximidade com 3, Pedro, Tiago e João. E o texto também da palavra de Deus vai dizer que Jesus ele tinha um amigo fora desse convívio com os discípulos, que era Lázaro, seu amigo. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus visitava a casa de Lázaro, onde morava também as suas irmãs, Marta e Maria. E eu acredito que era um momento muito gostoso, era um momento de sentar, tomar um café, era um momento de conversar, era um momento de expor algumas experiências, algumas revelações espirituais, e da mesma forma era assim com os seus discípulos. Então nós temos os níveis de amizade, mas o nível de amizade, meu amado irmão, depende muito de mim, não depende somente da outra pessoa, depende da forma que eu vou me relacionar. Ora, se eu quero me relacionar muito mais com o Mariels, o presbítero Mariels, eu vou procurá-lo, ou vice-versa. Se eu quero ter um relacionamento mais profundo com o Mateus, é da mesma forma, e assim por diante. Então depende muito do nível de relacionamento que nós queremos ter. Então quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos isso também. E algo que eu aprendo com a palavra de Deus, acerca da amizade que me fortalece, é que a verdadeira amizade é revelada no momento da dor. Irmãos, põe um horário aqui para mim, senão eu posso passar do horário, por gentileza. Então, a verdadeira amizade, ela é revelada na dor. Quando nós olhamos o contexto da vida de Jó, hoje à tarde eu tirei para relembrar novamente a história de Jó. Então eu busquei ali, no finalzinho da tarde, abri a Bíblia e li do capítulo 1 ao capítulo de número 42. Estava relembrando sobre os seus amigos, Elifaz, Bildade e Jofar. E fiquei reparando ali que no final do capítulo 42, quando se encerra basicamente a história de Jó, o versículo 10 diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuiria. É interessante, amados irmãos, que quando você lê a história de Jó, você vai ver que Jó ele era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que caminhava com Deus. E dentro do contexto da história de Jó, determinado momento, Satanás ele se apresenta diante de Deus e ele questiona Deus com relação ao porquê que Jó tinha esse comportamento de fidelidade. Porque Deus fala, olha, observaste o meu servo Jó? Então Satanás fala para Deus, olha, ele só é fiel ao Senhor porque em tudo o Senhor o tem abençoado. Ele só é fiel ao Senhor porque em tudo ele tem prosperado. Então Deus permite que alguns acontecimentos ocorram na vida de Jó. Em primeiro momento ele perde os seus bens materiais,
Ele perde sua casa, ele perde seu gado, ele perde tudo aquilo que ele possuía. Mas mesmo assim o texto vai falar que Jó, ele não fala contra Deus. Jó, ele louva a Deus. Depois é permitido que Jó perca os seus filhos. Todos os seus filhos morrem de uma forma trágica. Mas mesmo assim Jó, ele se permanece fiel a Deus. E por último, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, ao ponto que o texto vai dizer que Jó, ele ficava no meio das cinzas, porque todo o seu corpo estava com úlcera, e ele com um pedaço de caco, ele se coçava, as feridas eram abertas. Jó, ele perdeu todo o seu glamour. Jó, ele perdeu totalmente a sua identidade. Ele era um homem respeitado na sociedade, ele era um homem que dava conselho aos mais velhos, ele era um homem que orientava os mais jovens, ele era um homem que, aonde ele passava, ele era visto como um homem de Deus, como um homem íntegro, um homem que não se corrompia. Essa era a vida de Jó. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos, que quando Jó, ele cai nessa profunda tristeza, quando ele está nesse momento mais crítico da sua vida, aparecem 3 amigos. A palavra de Deus vai dizer que esses amigos, eles vêm cada um de uma região, e eles combinam de ir lá para consolar Jó na sua dor, eles combinam de ir lá para levar uma palavra para Jó de consolo. E quando eles chegam diante de Jó, em determinado momento, eles veem aquela aflição de Jó, e o texto vai dizer que eles absolutamente se calam. Durante 7 dias, eles permanecem ao lado de Jó, eles se lamentam, eles rasgam suas vestes, eles sentem a mesma profunda dor, eles jogam cinzas sobre si. Era um costume judaico de lamentação, de pegar o pó da terra e jogar sobre si, e ali eles ficam durante 7 dias em silêncio. Amado, muitas vezes nós, como amigos, nos momentos de dores, nos momentos de aflição, e é natural do brasileiro querer levar uma palavra, querer de alguma forma apaziguar aquele sofrimento que a pessoa está tendo, mas muitas vezes, meu amado irmão, o silêncio é a melhor palavra. O silêncio é a melhor palavra. O que vai fazer a diferença, o que vai falar mais alto, é a sua presença naquele momento. É você estar ali e contemplar e sofrer junto com aquele irmão, com aquela irmã, com o seu amigo, um abraço. O sentir do bater do coração quando abraça e simplesmente não dizer absolutamente nada. Mas isso também era um hábito, era um costume daquele povo de passar um luto junto com o amigo, sem falar absolutamente nada, e aguardá-lo a falar primeiro. Então Jó, ele se lamenta. Jó, ele vai amaldiçoar o seu dia de nascimento. Jó, ele vai falar, ele está angustiado, ele vai dizer muitas situações, porque Deus permitiu que ele estivesse daquela forma, mas em nenhum momento Jó, ele fala contra Deus, em nenhum momento Jó fala contra a palavra do Senhor. Então os seus amigos começam a falar. Os seus amigos começam a criticá-lo, a falar: olha, Jó, é o seu pecado, Jó, se você confessar o seu pecado, Deus ele é poderoso, Deus ele é poderoso para restituir tudo que você tem. E Jó então ele começa na sua defesa, Jó começa a se defender: mas eu não fiz nada, eu tenho por inocente, eu sou um homem justo, eu sou um homem reto. A verdadeira amizade, ela é revelada na dor. O texto é muito grande, eu poderia ficar aqui algum tempo mais falando, mas o que eu quero resumir para vocês com relação à história de Jó, meu amado irmão, é que em determinado momento, depois dos 3 amigos de Jó falam tantas coisas, e
e Jó se defendendo, e eles se iram contra Jó. Então, a amizade, ela tem isso, por isso que ela é uma amizade imperfeita, porque ora você ama, ora você odeia, ora você odeia, ora você ama. Nós temos esse sentimento com os amigos. A amizade, ela traz esses tipos de sentimento. Então, Eliú, um outro personagem, chega, fala com Jó, ele é mais jovem do que esses três, e ali Jó, ele reconhece quem ele é. Então Deus, ele se apresenta para Jó, e Deus, ele vai trazer a revelação, dizendo que ele é o Criador de todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez. E Deus vai dando exemplos para Jó, vai dando exemplos, vai falando, faz comparações com os animais, faz comparação com a natureza. Deus, ele revela para Jó quem verdadeiramente é. Jó, ele vê a sua pequenez, ele vê de fato o quanto ele é pequeno e a grandeza de Deus. Então Jó, ele declara: o meu Redentor vive, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então Jó, ele tem uma revelação de quem é Deus. E o texto vai dizer, no capítulo de número 41 em diante, vai dizer que Jó, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. O que eu quero trazer nesse ponto, que a verdadeira amizade é revelada na dor, é que muitas vezes, meu amado irmão, Deus, ele vai se revelar para você no momento mais sensível da sua vida. É no momento que você está mais sensível, com uma sensibilidade maior, que Deus, ele vai revelar realmente quem Ele é na sua vida, o amigo que Deus é na sua vida, o quanto Deus tem te preparado, o que Deus projetou para você. Foi dessa forma que aconteceu com Jó. Se você analisar o texto, você vai compreender essa revelação nessa noite, que a verdadeira amizade, ela é revelada na dor. Então Jó, ele confessa a Deus, ele reconhece quem é Deus, ele sabe que o seu Redentor vive, a um ponto que Deus, ele se alegra novamente com a atitude de Jó. Foi natural Jó contestar Deus, foi natural Jó, ele não aceitar a situação que ele estava vivendo, é natural, mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus. Em nenhum momento Jó, ele coloca a situação que está em sua vida e ele atribui essa culpa a Deus. Em nenhum momento ele faz isso. Então Jó, no finalzinho, ele revela: olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço de andar com Deus. Deus, ele é o nosso amigo, meu amado irmão. Por isso que Jesus, aqui no capítulo 15 de João, no versículo 12, ele fala: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Você está aí na sua casa, talvez você, pai e mãe, falaria: não, eu daria a minha vida pelo meu filho. Mas você não daria, possivelmente, a sua vida por muitos amigos, porque nós somos imperfeitos. Se eu tivesse que dar a minha vida para o presbítero Edson, jamais. Eu iria argumentar: o presbítero Edson tem esses defeitos, tem essas qualidades, da mesma forma seria para comigo. Mas Deus, ele é o amigo verdadeiro. Deus, ele é o amigo que ele se revela para nós nos mínimos detalhes, no momento de dor. Jó, ele confessa a Deus. E após essa revelação tão gloriosa, que agora ele sabe quem é Deus, aqueles amigos de Jó que o amaldiçoaram, aqueles amigos de Jó que foram contra eles, olha, é muito interessante, amados irmãos, que não há rancor. A amizade é assim. Ela é um momento de ódio, às vezes é um momento de alegria. Às vezes aqui na reunião do conselho, é um particular, às vezes saem umas faíscas aqui, né? Porque são cabeças pensando. Então, às vezes eu fico bravo com o Mariel, o Mariel fica bravo comigo, a gente fica bravo com o Joaquim, fica bravo comigo, e aí as ideias não batem, o Taylor também entra na confusão, aí o pastor tenta apaziguar, também entra na confusão. Mas depois tudo passa, porque nós somos amigos, nós temos níveis de amizade.
Mas há um amor, o amor de Cristo. A luta aqui é pelo reino de Deus. As discussões são para o reino de Deus, para o crescimento. Então Jó, ele não tem esse ódio no seu coração, porque o texto vai dizer que ele estava orando pelos seus amigos. Deus, ele tomou todos aqueles testemunhos dos 3 amigos de Jó, e Deus, ele se enfureceu muito com os amigos de Jó, porque nenhum dos conselhos dos amigos de Jó foi para testificar tudo aquilo que Deus fez, mas pelo contrário. Então, Deus, ele orienta um dos seus amigos a fazer um sacrifício para a remissão dos seus pecados. E o texto vai dizer que Jó está intercedendo pelos seus amigos. Olha que mistério tão glorioso. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoou. Por isso que Jesus vai dizer assim: olha, o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, da mesma forma, nós encontramos isso nas cartas de João. Se você odeia o seu irmão e diz que ama a Deus, você se torna mentiroso, porque nós temos que amar uns aos outros. Talvez você se machucou com uma amizade. A amizade, meus amados irmãos, terceiro ponto, ela transcende todo entendimento. Nós usamos a palavra amigo aqui no nosso contexto no Brasil, às vezes como uma forma de tratamento, né? Então, amigo, pode me dar uma informação, por favor? Eu faço muito isso. Amigo, você pode me dar uma informação? Uma forma carinhosa de chamar a pessoa, né? Ô amigo, tem como trazer uma Coca-Cola lá para mim? Né? Ô amigo, gostaria de pedir uma pizza, tudo bem com você? Então, o amigo, essa palavra, ela pode ser usada de uma forma de tratamento, mas eu gostaria que você observasse o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50. Ali, o texto vai contextualizar para nós acerca de Jesus no Getsêmani, orando, próximo já da sua crucificação, a um momento de traição. E o texto vai dizer lá que Jesus, porém, ele disse: amigo, a que viestes? Sim, o texto aqui está tratando de Judas. E preparando essa mensagem, eu achei muito interessante. Jesus chama ele de amigo. Amigo, a que viestes? Judas, instantes antes, ele se aproxima de Jesus. Ele já havia combinado com o Sinédrio de entregar Jesus. Então ele chega diante de Jesus, ele dá um beijo na face de Jesus. Ele fala: Rabi, Pai seja convosco, dá um beijo na face de Jesus. Então Jesus pergunta para ele: amigo, a que vieste? É interessante, amados irmãos, porque momentos anteriores também, na ceia que Jesus tem com os seus discípulos, onde ele partilha do pão, partilha do suco, que representa o vinho, que representa o seu sangue derramado na cruz. Jesus ali, ele já tinha falado acerca do traidor. E Judas pergunta: Senhor, quem é o traidor? Então, Judas, ele sabe que Jesus estava falando dele, ele se retira daquela cena. E agora, ele está presente. E Jesus o chama de amigo. O que eu aprendo com isso, meu amado irmão, é que a amizade, ela transcende todo o entendimento. Houve uma traição, a traição de um amigo, momento que levaria Jesus para a sua maior provação, a crucificação, e ele naquele momento ele é traído pelo seu amigo. Eu fiquei pensando e Deus foi revelando ao meu coração de fato que a amizade, ela passa todo entendimento. Então, por isso que Jesus ele nos chama de amigo também. Quantas vezes, amados irmãos, nós traímos a confiança de Jesus? Quantas vezes nós falhamos acerca das coisas de Deus?
Quantas vezes nós entristecemos Deus? Deus falou, não faça, não haja dessa forma, não cometa esses atos, e nós vamos lá pela nossa própria consciência e realizamos tais situações. Isso também é uma traição, porque Jesus, Ele vai dizer aqui, ó, se vocês são os meus amigos, vocês fazeis o que eu vos mando. Nós temos mandamentos da palavra de Deus. O maior deles é amar uns aos outros. Então, se você odeia alguém, você está traindo, você está retornando. Então, meu amado irmão, a amizade, essa palavra, ela nos traz o mesmo sentimento de amor, porque está relacionado. Eu sou o seu amigo porque eu te amo. Eu sou o seu amigo íntimo porque eu tenho um relacionamento mais profundo com você. Eu sou o seu amigo histórico porque em algum momento as nossas vidas se cruzou, e sim, eu me importo com você. Nós nos importamos uns com os outros. Aquele que ama, aquele que é amigo, a maior alegria que ele pode ter no seu coração é poder levar a palavra de Deus, é poder fazer com que aquele outro amigo seja salvo. Eu não tenho mais o contato do Emerson. O Emerson, ele foi um amigo da época do colégio. E o Emerson, eu tinha muita amizade com ele. Ele morava aqui na São Remo. Até depois de casado a gente teve contatos, depois ele se mudou, eu perdi o contato com ele. E o meu primeiro contato com a palavra de Deus foi por meio de uma foto. O Emerson, o pai dele, era pintor de quadros, um grande artista. E o pai dele, certa vez, fez um quadro retratando Daniel na cova dos leões. E era um senhor, né, um ancião, vestido de branco, e os leões deitados, dormindo, né, o quadro retratava isso. E eu fiquei muito curioso. Falei, nossa, que quadro bonito, Emerson. Ele falou, meu pai que desenhou, Osmar, a história de Daniel na cova dos leões. Falei, e que história é essa? Ele é uma história da Bíblia. E na época do colégio tinha uma colega, a Rosinha, que carinhosamente chamavam ela assim, mas é a Rosângela, e ela sempre falava de Jesus para mim, aquela menina. Sempre tentava me evangelizar. E eu, muito sarrista na época, né, ficava brincando. Ah, mas Jesus morreu por mim, morreu nada, o que eu tenho a ver com isso, tudo. E aí eu comentei com ela, e ali foi a brecha que ela teve. Ela, opa, você quer ver essa história, Osmar, de Daniel na cova dos leões? Foi o primeiro contato. No dia seguinte, à noite na escola, ela levou a Bíblia, ela abriu a Bíblia, e foi o primeiro texto da Bíblia que eu tive contato, que eu li junto com ela. E depois eu conheci a minha esposa, a Claudiana, e é assim, a maioria dos irmãos conhece toda a narrativa da história. Mas o que eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, é que esse amor, né, essa amizade, isso que transcende todo entendimento, por isso que nós pregamos o Evangelho, porque nós queremos que todos os nossos amigos, todos aqueles que nós amamos, alcancem a salvação, tenham o conhecimento profundo do verdadeiro amigo, que é Jesus. Olha, Jesus, em determinados momentos que ele teve com pecadores, ele não os acusou, ele esteve com pecadores, ali ele liberou palavra de perdão, ele teve com enfermos, ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Isso é o ato do verdadeiro amigo. E em quarto lugar, para nós encerrarmos essa mensagem, a amizade que me fortalece, Jesus, ele vai declarar, olha, vós sois os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Uma revelação. Jesus, ele ia caminhando com os discípulos, Jesus, ele ia caminhando com os seus seguidores, e a cada passo ele ia revelando, e ele agradece a Deus, porque Deus, ele não revela essas coisas aos sábios, mas aos pequeninos. Eu e você somos pequenos diante da presença de Deus, meus amados irmãos, mas o que Deus, ele quer que nós tenhamos é um profundo relacionamento com Ele.
O texto vai dizer que Deus, ele já não me chama mais de servo, mas agora amigo. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Tem um louvor. Porque você caminha seguro, você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida. O pastor iniciou a campanha falando sobre isso, para nós sabermos qual que é a verdadeira vontade de Deus para com as nossas vidas. Abraão, o pai da fé, o homem que Deus chama da sua terra, onde o presbítero Mi, ele falou um pouquinho acerca da vida de Abraão. E Deus, ele tem um grande projeto na vida de Abraão, mas é um erro, é um equívoco pensar que Abraão sai na doideira de seguir a Deus de qualquer forma. Não. Deus, ele vai se revelando a Abraão. Deus, ele vai confirmando muitas revelações ao coração de Abraão. E em Gênesis capítulo 18, versículo 17, no capítulo 18 em si, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele vai falar com Abraão. E Abraão está na porta da sua tenda e de repente Abraão, ele vê 3 homens vindo em sua direção. Então ele corre até Sara, sua esposa. Ele fala: se apressa, Sara, faz aí alguns pães, pega o leite, faça queijo. Nós estamos recebendo visita. O próprio Deus visita a Abraão. E ali cumpre-se a promessa que Abraão seria o pai de uma grande nação. Há uma revelação. Aquilo que Deus havia prometido, Sara, ela vai ter um filho, ela vai gerar um filho, e esse filho será a descendência de Abraão. Mas eu quero ressaltar o versículo 17, porque ele vai nos remeter agora, aqui no Evangelho de João, diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra? Uma pergunta que Deus faz: ocultarei eu a Abraão as coisas que eu faço? A revelação que nós temos aqui no Evangelho de João, capítulo 15, igual nós lemos aqui, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele tem nos revelado, amado irmão, toda a vontade de Deus para as nossas vidas. A diferença vai ser a profundidade, a intensidade da sua amizade com Deus. Essa vai ser a diferença. É isso que vai te fortalecer nos momentos de crise, no seu caminhar, nos seus dias. É a convicção. Tiago 2:23, ele diz: e cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Aleluia. Abraão creu. Abraão caminhou firme com Deus. Isso foi imputado por justiça, pela fé. E não fui eu, não foi você. Não há nenhum outro personagem da palavra de Deus que chama Abraão como amigo de Deus, mas o próprio Deus o chama o amigo de Deus.